Bem, povo abençoado, eu quero chamar a sua atenção para uma conversa muito importante que o Senhor está tendo com a igreja desde 2 de abril do ano de 2004. O Senhor está tendo uma conversa muito tremenda com os 4 cantos da terra a respeito de uma visão que foi um marco que o Senhor me deu no dia 2 de abril do ano de 2004. E naquela visão, se eu puder recapitular para vocês, aqueles que não tiveram a chance, naquela visão você vê que o Senhor me levantou e me leva para dentro do glorioso reino de Deus. E enquanto eu estou lá, o Senhor me leva diretamente diante do seu trono e eu estou de pé diante do Senhor de toda a terra. E enquanto eu estou lá de pé diante do trono de Deus, o tremendo, super branca glória de Deus cobre o trono inteiro como uma montanha. E o Senhor Deus Pai, Jeová Haver Sheli, meu amigo Jeová, Ele me faz saber naquele momento que Ele está sentado no trono e Ele está prestando atenção específica e particular em mim, onde eu estou de pé diante dEle. E a conversa que eu estava prestes a ter com João Batista. Então, naquele momento, João Batista sai de dentro da glória do trono de Deus, a glória que cobre o trono de Deus, e quando João Batista anda todo o caminho de dentro da glória de Deus, Deus Pai ainda continua me relembrando que Ele está prestando atenção específica para a conversa que eu estou prestes a ter com João Batista. Quando João Batista vem, eu já descrevi isto, através de todos os espectros de nações as quais eu já estive nesta missão do Senhor. João Batista primeiramente anda em direção à minha direita, então ele vem, fica de pé lá, e então ele começa a ter esta conversa comigo, bem ali de pé diante do trono de Deus, de pé diante do poderoso conselho do céu. E quando João começa a falar comigo a respeito do glorioso Cordeiro de Deus, aquele que morreu pelo pecado de todos os homens, o glorioso Cordeiro de Deus, que morreu por mim e por você e por toda a humanidade. E João Batista diz: vá aos 4 cantos da terra. Em outras palavras, os 4 cantos, os confins da terra, e anuncie para eles e diga para eles que o glorioso Cordeiro de Deus, aquele que morreu pelos pecados do mundo, Ele está voltando. E agora, todas as nações precisam agora se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Bem ali na frente do trono de Deus, de pé diante do Senhor de toda a terra. Diante do Senhor Jeová Elohim, o Senhor Yahweh. E João Batista diz: vá dizer aos 4 cantos da terra que o glorioso Cordeiro de Deus, aquele que morreu pelo pecado do mundo, Ele está vindo. E é que agora cada nação tem que se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Este é um tremendo comissionamento lá bem diante do trono de Deus. E depois disso, então a voz de Deus Pai fala de dentro do trono de Deus. E ele diz: deixe-me te mostrar o que está prestes a acontecer na terra.
E eu me lembro que daquele momento, então o Senhor nos levanta, Ele me levanta e João, Ele levanta João e eu mesmo, todo o caminho desde o trono de Deus no céu, e Ele nos traz todo o caminho até Jerusalém. Novamente, diante do trono de Deus diretamente para Jerusalém, e nós estávamos de pé acima das nuvens, acima da cidade de Jerusalém, agora olhando para a cidade diretamente lá embaixo assim. E então, enquanto nós estávamos olhando a cidade, então nós vimos a primeira mudança de liderança acontecer em Jerusalém. E esta mudança de liderança era um governo de direita. Aqueles que estão familiarizados com esses assuntos, que estão postados em toda a internet, você me ouve dizer um governo de direita e descrever a angústia que consome as nações, as cidades, capitais da terra, desde Washington, DC até Ottawa, Canadá, Bogotá, Colômbia, Londres, Reino Unido, Paris, França, todo o caminho até Berlim, Alemanha, até Brisbane, Austrália, as cidades capitais da terra. O Senhor, naquele ponto, naquele momento, Ele agora nos leva, enquanto ainda estamos nas nuvens, então nós podemos ver cada cidade capital da terra. E nós então podemos ver a tremenda angústia das lideranças das nações da terra, depois da primeira mudança de liderança em Jerusalém, de um governo de direita. Então eu ouço eles disserem, Hassidim, a liderança ortodoxa da ala direita. E há uma angústia globalmente porque eles estavam perguntando, como então nós vamos lidar com eles a respeito da paz na Palestina? Como nós vamos alcançar a paz no Oriente Médio com um governo de direita? Então o Senhor nos traz de volta novamente, de volta a Jerusalém, e enquanto nós estamos de pé lá, então nós vemos uma outra mudança de liderança novamente, uma mudança de direita, de um governo de direita novamente. Então, depois disso, o Senhor nos levanta desde Jerusalém, de cima dos céus de Jerusalém, e Ele nos leva de volta para o trono de Deus, e nós nos encontramos de pé diante do trono de Deus, de pé diante do Senhor de toda a terra. Jeová Elohim. Jeová Sabaoth. E enquanto nós estávamos lá, João Batista ainda de pé do meu lado direito, então há uma cordilheira, uma pequena cordilheira que estava de onde nós estávamos, e a glória que cobria o trono por volta de uns 12 metros de nós, 13 metros. Então, naquela visão, que foi um marco, então João Batista estende a sua mão direita em direção ao trono, e ele diz, eis o glorioso Cordeiro de Deus. E eu me lembro que naquela visão nós nos tornamos totalmente transfigurados quando o glorioso Cordeiro de Deus começa a sair de dentro do trono de Deus, e tudo ficou muito mais glorioso. E nós nos tornamos glorificados, eu me tornei transfigurado, e então João Batista, ele anda na minha direção,
E ele desaparece diante do glorioso Cordeiro de Deus. Então, quando o glorioso Cordeiro de Deus veio, a pequena cordilheira que estava lá tornou-se gloriosa e desapareceu. Então ele veio até mim. E não podemos compartilhar além daqui, povo abençoado. Então, a próxima parte daquela visão, eu me vejo a mim mesmo agora andando dentro do trono de Deus, finalmente andando dentro da glória. E quando eu andei no caminho de ouro, em direção à esquerda, então bem na minha frente, assim, o trono de Deus. E eu pude ver o trono, o local do assento, onde Deus se assenta, o local glorioso. Povo abençoado. Que tempo enorme na igreja que eu posso compartilhar uma profundidade tão grande dos segredos do reino de Deus diante de um fórum público assim. Então, quando eu olhei para o trono de Deus, então eu vi o glorioso Cordeiro de Deus sentado sobre o trono de Deus. Então, quando eu estendi o meu pescoço em direção à minha esquerda, então o glorioso Cordeiro de Deus no centro do trono de Deus, ele esticou seu pescoço um pouco à direita assim, para ter contato olho no olho comigo. E foi aí quando eu vi que ele parecia como tendo sido morto, degolado, e o sangue escorria pelo seu glorioso peito. O glorioso Cordeiro de Deus, aquele que morreu pelo pecado do mundo. Morto. Mas ele agora está no centro do trono de Deus, sendo adorado. Que ele está entronizado no centro do trono. E então, depois disso, numa outra parte daquela visão, quando o Senhor me mostra toda uma parte daquela crucificação, então, depois disso, eu acordei. Então eu comecei a dar a profecia, povo abençoado, por toda a terra, a respeito das duas lideranças que acontecem em Jerusalém, a respeito destas, todos estes marcos que iriam acontecer em direção à vinda do Messias. E eu comecei imediatamente em 2004 dizendo para as pessoas que ia ser Benjamin Netanyahu 1 e Benjamin Netanyahu 2. E nós começamos a publicar isto ao redor de todo o mundo. Comecei a fazer conferências com pastores sênios em todo o mundo, dizendo para eles a respeito desta profecia que foi o marco, onde depois das lideranças, da mudança de liderança em Israel, eu me vejo a mim mesmo diante do trono de Deus. Então ele diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o glorioso Cordeiro de Deus. Então ele veio. Então nós vimos muito claramente que aquelas profecias de 2004 que trouxe Benjamin Netanyahu de volta ao poder, de volta ao trono em Israel. Porque, como vocês se lembram bem, o primeiro reino de Benjamin Netanyahu aconteceu enquanto eu vivi lá em Israel por 7 anos, deixando Beersheba, vivendo em Haifa, no Monte Carmelo, por todos aqueles anos. Então agora, esta profecia que foi um marco,
Benjamin Netanyahu again as leader Era of God's novamente covenant Benjamin Netanyahu, novamente como líder do povo da aliança de Deus. E nós vimos que devido às minhas palavras ele voltou ao poder. Com certeza ele voltou ao poder. E então, muitos pastores ao redor de todo mundo, pastores sêniores, começaram a escrever para mim perguntando: diga-nos, você quer dizer que quando Benjamin Netanyahu vem ao poder, então o Messias vem de acordo com a sua visão que é o marco que você deu? E eu disse, o dia e a hora ninguém sabe. Entretanto, a estação você pode dizer, e todos estão incumbidos a você para prepará-los para a vinda do Messias. Agora, novamente hoje, quando nós falamos hoje, nesta semana, Benjamin Netanyahu voltou! Aleluia! Isso é muito sério. Então agora, eu estou segurando agora o jornal USA Today nos Estados Unidos e eu quero ouvir as palavras do título. O título aqui são as palavras da minha profecia de 2004, quando eu disse uma segunda mudança de liderança, um governo de direita, e as nações estão preocupadas como nós vamos discutir a paz da Palestina com eles, porque eles são Hassidim, eles são ortodoxos, eles são de direita. USA Today, novembro de 2022, diz: Netanyahu vai formar um governo de extrema direita depois da vitória das eleições em Israel. Aleluia! As minhas palavras exatas. Um governo de direita no jornal USA Today. Isso agora é CNN. CNN, Global News, eles dizem: Netanyahu está no curso de liderar o governo de mais direita que já aconteceu. Aleluia, as minhas palavras exatas. Na profecia que foi um marco do ano de 2004. 2 de abril. E o Washington Post diz: os resultados israelenses mostram que Netanyahu voltou totalmente com o poder da direita, da extrema direita. Então, povo abençoado, mais um aqui. Este agora é BBC. BBC diz: eleições em Israel. 2 pontos. Netanyahu volta com a ajuda da extrema direita. Eu lhes digo, o governo de direita. Então, o governo de direita, conforme eu dei na profecia. Aleluia! Então, estes são tempos tremendos, povo abençoado. Eu apenas queria usar isto para trazer um despertamento aos 4 cantos da terra a respeito deste assunto da preparação e da vinda do Messias. Vocês podem ver muito claramente naquela profecia, se você quebra esta profecia nos seus detalhes. A primeira coisa que você vê naquela profecia é que eu estou de pé diante do trono de Yahweh dentro do céu. E enquanto eu estou de pé lá, diante do Senhor dos Exércitos, então João Batista sai. Ele é enviado pelo Pai para falar comigo a respeito da vinda do glorioso Cordeiro de Deus e a necessidade dos confins da terra, significando toda a terra de se preparar para a gloriosa vinda do Messias.
aspect of that O vision is segundo this. aspecto daquela visão é este. Now the Lord brings us Agora Jerusalem o Senhor nos above traz the para sky. Jerusalém acima, no céu. And above Jerusalem, E first acima de change of Jerusalém, leadership, a right primeira mudança de Second liderança, change, right way. então direita. Segunda mudança, that, we direita. go back Depois straight disso, to the throne of nós God voltamos diretamente de volta para o trono de And Deus while no céu. standing there, after E seeing enquanto the estávamos changes de of pé lá, leadership depois de two ver as mudanças de Right liderança wing, right duas vezes, de direita para outro governo de direita. After that, blessed people, Depois disso, povo abençoado, after the two-time change of depois leadership, das duas mudanças de liderança em Israel, Then now, duas vezes, então we are agora glorified and the Lamb nós of God somos is ready to come. glorificados e o Cordeiro de Deus está pronto para vir. You know it too well, blessed Vocês sabem muito bem, povo that the abençoado, prophecy que a of the coming of the profecia da Messiah vinda do gravitates Messias around gira em events in torno Israel. dos eventos em Israel. That Israel is the Que prophetic clock of Israel God. é o relógio profético de Deus. After the changes of leadership Depois in das Israel, mudanças de then we are liderança taken em back Israel, então nós before the somos throne of levados God, de and volta it's time for the diante do glorious Lamb trono of de God to come. Deus. And it now comes to me. That is serious, blessed people. Diante do trono de Deus, e agora é o momento The para o second glorioso change Cordeiro of de Deus leadership vir. E has ele agora now vem taken até mim. place in Jerusalem. Isto é Hallelujah. sério, povo abençoado. Porque Everybody can agora, now see that you a must now segunda prepare. mudança de liderança agora Today, aconteceu we are em not Jerusalém. However, Aleluia! The season you can tell. Todos agora podem ver que agora Everybody vocês today têm can que tell se preparar. that where the earth O is dia e a now, hora we ninguém have sabe. never been this way Entretanto, before. a If you estação, look você at pode the dizer, prophecy of the war coming to Ukraine, that I todos gave agora podem January dizer 11th, the que year onde a 2021. terra está agora, nós nunca estivemos And desta David forma again, antes. Se on você July, olhar a profecia da guerra July vindo à Ucrânia, 29, que eu dei July em 11 de 31, janeiro do ano de 2021, 2021, until that war e came, novamente em you Kiev, can tell em we've julho, never been this way before. julho, 29 de julho, até crazy 31 news. de julho do ano de 2021, That is an event that only happened. até que the aquela Second guerra World War. veio. Você pode You wouldn't dizer, think in nós modern nunca Europe, estivemos desta There forma will be mass antes. graves. Gue- Covas em massa na Europa. Isso é um evento And now the que aconteceu escalation somente na And Segunda the Guerra threat of a Mundial. nuclear war Você that não I have pensaria already que na seen. Europa moderna haveriam valas comuns sendo And I see cavadas e Russia corpos fire the desenterrados. first missile to E agora mainland a Europe escalada and hit France. e a ameaça de And uma about 3 guerra seconds nuclear later, que eu strike já the vi. UK. And when I check Washington, it has been hit by a nuclear E eu missile. vejo a Rússia lançando o primeiro míssil I have até seen o these centro da events. Europa e atinge a França primeiro. E alguns Just segundos recent. depois ela atinge All o of a Reino sudden, Unido e então there is a imediatamente rhetoric on Washington é nuclear atingido por mísseis By nucleares. Russia, Eu já These vi have been the estes way. eventos. they are now talking about it. Apenas recentemente, repentinamente, há uma retórica a respeito de guerra nuclear pela Rússia em relação ao Ocidente. Eles agora estão falando a respeito disso. E a Rússia está dizendo que eles têm a inteligência, que a Ucrânia está disposta a usar a bomba suja. E o Ocidente diz, não, isso é a Rússia tentando procurar uma desculpa. Vladimir Putin está tentando criar uma desculpa para fazer uma ameaça de guerra nuclear na Ucrânia. Isso é muito sério. E todos podem ver que nós nunca estivemos desta forma antes. É por isso, povo abençoado, Benjamin Netanyahu 2 aconteceu exatamente nesta semana, terça-feira passada. Isto é sério.
O Messias está vindo. O rei está vindo. 2004, 2nd of April. Então, qual é a importância de tudo isto para vocês, povo abençoado? Se eu pego a profecia que é um marco do ano de 2004, 2 de abril, e eu sobrepor esta profecia com os acontecimentos atuais na terra, Benjamin Netanyahu 2, cumprindo as palavras da minha língua, o governo de direita cumprindo as palavras da minha língua, a guerra ucraniana, que é essencialmente uma guerra entre a Rússia e a NATO. What is the import of all this to you as a Christian tuned in tonight? E a condição o status da Terra agora com armas nucleares, as armas letais. That I may open this up for you. Qual é a importância de tudo isso para você como cristão que está sintonizado nesta noite? Eu quero o povo abençoado andar passo a passo para que eu possa abrir isso para vocês com duas ou três visões mais para poder alcançar vocês. Apenas recentemente, o Senhor Todo-Poderoso novamente veio e falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. Exatamente no momento quando estávamos prestes a partir para a grande missão em Luanda, Angola. E o Senhor me mostrou quão instantâneo o arrebatamento vai acontecer. Repentinamente, então eu vi aqueles que são cristãos fiéis, aqueles que são santos e justos, repentinamente glorificado, instantaneamente, povo abençoado. Então, eles tinham um turbante na cabeça também glorioso. Os corpos deles também gloriosos. As vestes deles totalmente gloriosas e resplandecentes. E então, eles desapareceram também instantaneamente. E quando eles desapareceram de cena nesta terra, houve um grande pânico que veio sobre a terra. Todos começaram a correr para cima e para baixo, perguntando: o que aconteceu? O que aconteceu? Eu perdi os meus amados. Onde estão os meus amados? Foi aí quando eu vi a igreja começando a sair. A igreja que permaneceu. Oh, que tragédia! Que tremenda tragédia! Que tremenda tragédia! Nunca estivemos desta forma. Aqueles cristãos que permaneceram começaram a dizer para as pessoas: não, foi o arrebatamento que aconteceu. Que tragédia ser o cristão que foi deixado para trás e agora tendo que explicar para as pessoas que o arrebatamento havia acontecido. Uma outra conversa que eu quero compartilhar aqui. January 15 de janeiro do ano de 2017. E naquela visão, o Senhor me levantou acima da terra. E enquanto eu estou aqui em cima, acima da terra, então a voz do Senhor, por voz, Ele me pediu para olhar para baixo e ver o que estava acontecendo na terra. Então eu vi a superfície da terra perturbada, as pedras e o chão e pó, quase pensando que um tremendo terremoto global havia atingido a Terra. Isso foi quando no próximo minuto eu vi pessoas com seus corpos gloriosos saindo de dentro do pó. E eles vieram todo o caminho até que eles atingiram a altura onde eu estava. Então naquele lugar eles viraram à direita, mas ainda subindo. E enquanto eles subiam, a nuvem de Deus apareceu.
when the cloud of God appeared, quando a nuvem de right Deus at the point they were apareceu, about to gain no contact ponto quando with eles the estavam cloud of prestes God, a ter contato com a nuvem de Deus, then glorious stairs então were lowered. gloriosos degraus foram baixados, uma escada gloriosa. Então eu os vi com seus pés gloriosos, tocando os gloriosos degraus da eternidade, enquanto eles subiam para entrar na tremenda glória de Deus, que é o próprio Yahweh. How powerful, Quão poderoso, how mighty, blessed people. How quão awesome to be grandioso, among povo that number. abençoado, quão maravilhoso estar entre o número daqueles. And so, Então, as they entered, enquanto eles entravam, foi aí quando eu pude ver, veja, eles têm pés gloriosos, porque os seus gloriosos pés agora estavam pisando nos gloriosos degraus de Yahweh, nos gloriosos degraus da Nova Jerusalém, nos gloriosos degraus da eternidade com Deus, os gloriosos degraus da vida eterna. and they went E in, eles entraram, they kept disappearing e eles continuaram inside the glory of desaparecendo God dentro until da it glória reached de their Deus, neck, até until que part of the head, atingiu o seu until pescoço, totally parte in. da cabeça, até que eles estavam totalmente lá dentro. Then I saw the cloud of Então God eu cover vi them a in. nuvem de Deus cobrindo-os And very lá dentro. characteristic of them, E, none of them e uma looked back. característica deles é que nenhum deles olhou Very para typical of trás. their lives on this earth. Muito típico da vida But they deles never nesta look back. terra. Eles nunca None of olham them para ever trás. look back. Nenhum Because they deles crossed right in front of ousa olhar para trás, porque eles atravessaram bem na minha frente. And so, blessed people, Então, povo abençoado, what is the message to the qual church? é a mensagem para a How can we igreja? put all this together for you? Como que nós That you may vamos get the instruction colocar of tudo the isso Lord junto para vocês, para que regarding vocês the possam hour receber a instrução and the do need Senhor for preparedness. a respeito da hora So e da turn with me right necessidade away, de blessed preparação? Então To the book of abram Titus, comigo chapter 2, verse 13. imediatamente, povo abençoado, no livro Again, de Titus, chapter Tito, 2, Tito, verse 13. capítulo 2, versículo 13. That we may read together. Tito 2, That you may 13. understand what the Lord is Para que saying at this possamos hour. ler junto e você to the possa church. entender o que o Senhor está dizendo nesta hora para a igreja. If you have time, you could Se begin você from tiver verse 11, tempo, vamos começar no versículo where it 11, describes onde the ele efficacy descreve a eficácia of the grace of Jesus. da graça de Jesus. where it describes Onde the ele potency, descreve the a power. potência, o In other words, poder. how Em outras loaded the palavras, blood of Jesus is quão with redeeming poderosa power. é a graça de Jesus para And it redimir says- com poder. E ele diz, Titus chapter 2. Tito, For the grace capítulo of God 2, has versículo appeared 11. Porque a that graça de offers Deus se salvation manifestou to all people. para oferecer salvação In other a words, todos os this in homens. itself Em becomes outras also palavras, a isto public também se torna invitation to um all convite people público to para come and todas as enter pessoas like those para I saw vir e enter in entrar the glory of como God. aqueles que eu vi entrando na glória de Deus. Hallelujah. Aleluia! What a magnanimous God. Que Deus ele magnânimo! E ele diz, The grace of God a has graça appeared de Deus apareceu, that manifestou-se offers salvation para to all oferecer men. salvação All. para todos, Meaning todos there's os room homens, significando for que há literally 8 lugar billion people para in the kingdom of literalmente 8 bilhões de pessoas no reino de Deus. Serving the Ai, infinite God ele é um Deus in His infinito, infinite nature na sua natureza and infinita, infinite capacity, na sua inexhaustible capacidade capacity. infinita e inextinguível. And He says the following. E ele diz o seguinte, Titus chapter 2 verse 12 Tito, says, capítulo 2, versículo That grace 12, ele of God diz, is the reference, esta like he graça says, de it Deus, é a teaches us referência que ele está to say fazendo no aqui, to ungodliness. nos Look at ensina a that. dizer não For the Lord is saying à impiedade. that the grace Então o Senhor of está God dizendo received que a graça de Deus by que nós the church recebemos, que a is igreja recebeu, self-sufficient. ela é totalmente Has suficiente. sufficient power Ela tem poder to suficiente process a man, a para woman, processar, a human para being, transformar um homem, until uma they mulher, enter um ser glory humano, for such a time as até this. eles entrarem na glória em um tempo como este. says, Ele It diz, teaches us to say no to ungodliness
and worldly passions. Ela nos ensina a dizer não à impiedade e às paixões mundanas e a viver uma vida de domínio próprio, uma vida justa e piedosa nesta era presente. Então vocês entendem muito bem que quando ele faz referência a esta era presente, em outras palavras, em um ambiente no qual seria muito difícil ser santo. Entretanto, a eficácia da graça de Deus, o sangue de Jesus, ele diz, ela está revestida com poder suficiente para libertar a humanidade totalmente do pecado e para te remover do mundo do pecado e te levar para o mundo da justiça, o mundo da santidade. Isso é simplesmente espantoso, povo abençoado. Ele está dizendo que em um tempo tal como este, quando você vê a profecia que é o marco de 2004, 2 de abril, ela está se cumprindo de uma forma tão espantosa. As palavras da minha língua estão sendo publicadas publicamente nos jornais. Ele está dizendo que em um tempo tal como este, então é a graça de Deus. Você agora tem que agarrar esta graça de Deus, que esta graça é tudo que você precisa como instrução, que a graça de Deus tem poder suficiente para te trazer na totalidade. Ela te traz o pacote inteiro da salvação de Deus. E ele está dizendo que esta salvação de Yahweh, este plano redentor de Deus, no sangue de Jesus, vem com toda a suficiência. Ele é totalmente suficiente, não apenas para te dar salvação, mas te instruir e te treinar e te capacitar para evitar a impiedade e o pecado, e para te treinar para evitar as paixões mundanas. Em outras palavras, os desejos pecaminosos da carne. E então ele continua para dizer, para também te ensinar a ser justo, a viver uma vida piedosa, santa. Então não apenas a graça de Deus te ensina a rejeitar o mal e o pecado nesta hora, mas também te ensina a abraçar a santidade, a justiça. Ele diz, uma vida de domínio próprio, uma vida justa e santa. E ele diz, nesta era presente, em outras palavras, nestes dias, quando aparentemente seria um comando muito alto, inatingível para você andar em santidade e em justiça, mas a graça de Deus vai te dar poder, aleluia, vai te treinar para evitar a iniquidade e vai te treinar para abraçar a santidade. E ele continua dizendo, povo abençoado, ele diz o seguinte, versículo 13, que é a minha escritura alvo, é o meu alvo nesta noite, que enquanto a graça de Deus está te ensinando todas essas coisas, ela também te ensina, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quão maravilhoso! Então, em outras palavras, o Senhor diz que em um tempo como esse, quando tremendas profecias estão se cumprindo, a coisa mais sábia para se fazer é honrar a graça de Jesus, é receber a graça de Jesus, andar na graça de Jesus, a graça que ele diz que vai te ensinar, te treinar e te capacitar para evitar a iniquidade, a perversidade e o pecado. E a graça também vai te ensinar e te treinar e te capacitar para abraçar a santidade. E então ele diz que é a mesma graça de Deus que agora vai te ensinar como aguardar a bendita esperança, o aparecimento da
glória Christ. do nosso grande Deus e Salvador Jesus This is very Cristo. powerful, blessed Isso é people. muito poderoso, povo The Lord is saying, abençoado. this is the hour O Senhor está to be dizendo waiting for the que blessed esta é a God, hora para estar aguardando to a be bendita vigilant, esperança, para to estar keep your eyes vigiando, up there. para manter os seus Waiting olhos for the lá em coming cima, of the Messiah. aguardando a vinda do That Messias. the cripples are Que os walking. aleijados estão andando. The very purpose O for which that propósito glory has been exato unleashed para at this esta hour. glória, este é o propósito para o qual Is esta to glória prepare foi you. liberada nesta hora. É para To te activate preparar, para te ativar, That you may be para te alive, chacoalhar, in para te readiness and acordar, preparedness para que você for the esteja coming of the alerta, Messiah. preparado, em prontidão The para a Lord has vinda do shown me Messias. the O church Senhor that me does not mostrou enter. a igreja que não entra, The travail, o trabalho, the pain, a dor, the languishing they a go through. angústia pela qual eles estão passando. What a shocking time. Que tempos chocantes. And so, Então, when you look at the quando vision, você the olha a landmark visão, vision of a 2nd of visão April, a marco de 2 de abril de 2004, whereby, onde, after the changes depois in das Israel, mudanças de Benjamin liderança em Netanyahu Israel, II, Benjamin which has now Netanyahu II, que we agora are taken aconteceu, back to the throne então of nós God, somos levados de standing volta ao before the trono Lord de of Deus, hosts. ficando de pé diante do Senhor dos that Exércitos. place, E naquele lugar, then behold, então, the glorious Lamb of eis God, o we are Cordeiro de glorified. Deus. Quando Our ele diz, garments are eis o glorious. Cordeiro de Deus, nós We are fomos glorificados. Nossas vestes se tornaram Aleluia. gloriosas e nós fomos transfigurados. The Lord Aleluia! O Senhor that está this is the dizendo hour to prepare. que esta é a hora para se preparar. This is the hour at which you must now Esta é a prepare hora the garment na of qual você righteousness. agora deve preparar as vestes de justiça. there is no time. Ele está dizendo que não há tempo. And we know it too E well nós sabemos muito bem that just recently, que muito recentemente, October 18th, 18 de 2021, outubro de in the 2021, visitation of the na Lord, visitação do Senhor, about 12 meters away from me, por in volta that de vision, 12 metros de distância de mim, Saying, naquela "God visão, tell them ele disse, vá dizer para that when eles the rapture takes que place, quando o arrebatamento the Lord acontecer, Jesus saying the o word Senhor rapture by Jesus voice, falando a audibly, palavra arrebatamento por God voz tell them audivelmente, ele diz, vá that dizer when the para rapture eles takes place, que quando o arrebatamento they will have acontecer, bodies like eles mine. terão corpos como o meu. other words, Em outras glorious palavras, bodies corpos like the body of the gloriosos Messiah. como o corpo do Messias. In other words, the Lord is Em saying, outras palavras, o Senhor that está God dizendo tell the world, que vá dizer tell para the o church, mundo, God vá tell dizer the para a nation, igreja, vá tell dizer the para as earth nações, that I diga will para toda a fulfill terra the promise que eu of vou glory. cumprir a promessa da I will glória. deliver the Eu promise. vou dar a promessa, eu vou I cumprir a promised, promessa. I will Eu deliver. prometi e eu vou cumprir. tell them to Vá focus on dizer that para glory. eles focarem naquela glória. unpurchasable glory A of glória incomprável, impagável That de is where their Deus. hope is. Então é lá onde está a That is esperança bigger than deles. every treasure of Isto the é earth maior do que put together. qualquer tesouro de toda a Ai. terra junto. Aí. and you see very E clearly, você blessed vê people, muito claramente, povo If you look at the abençoado, undercurrents of se that você message, olhar then o you que está see por he's detrás announcing the dessa following. mensagem, ele Go está tell anunciando them o seguinte: that I am vá dizer coming, para the Messiah eles is coming. que eu estou vindo. And number two, O go Messias tell está them, vindo. I have E número watched the 2, church over vá the dizer years, para eles and que eu I've seen tenho that they are observado a focused on igreja ao something longo dos anos e eu vejo que But eles tell estão them at this focados em hour, outra it is coisa. late in the Mas day. diga para They have eles to que now nesta hora já focus está on muito the tarde do promised dia, glory, que agora that they eles don't têm que miss, focar na they glória focus, prometida, they don't miss que the eles não prize, percam o they don't foco, miss the que eles kingdom não of God. percam o reino de Oi. Deus. Não percam o prêmio, não percam o reino And de another Deus. scripture I want to Ai, share with you, e blessed outra people, escritura que eu quero in compartilhar view com of the vocês, povo fulfillment of the abençoado, words of my tongue, em vista in the das global news palavras networks, da minha boca, da Benjamin minha língua, Netanyahu quando ele right-wing cumpriu as government. palavras Benjamin Netanyahu And they II, said o far governo de right-wing. direita, ele disse de extrema, extrema direita. extreme right wing. De extrema That you may see the direita. anxiety, the Que você anxiety pode ver a that was ansiedade percolating, was que ensuing in that estava vision. pulsando quando eles vi que estava Every acontecendo capital naquela city of the visão. world, Cada cidade panicking, capital do saying, "How mundo em shall we pânico, discuss dizendo: the peace of como nós Palestine vamos with them?" discutir a paz da Palestina com eles? Hallelujah. Aleluia!
Another scripture, blessed Outra people, escritura, is the povo book of abençoado, John, chapter é o 14. livro de João, capítulo And in 14. John 14, I read E em verse 2. João 14 eu vou ler o versículo 2. Verse 1, it says, do No not let your versículo 1 ele hearts be diz: troubled. não se perturbe o believe vosso in coração, God, creiam believe also em in Deus, me. creiam também em Verse 2, mim. it says, Versículo my 2 ele father's diz: house na casa has de many meu pai rooms. há muitas moradas, If that muitos were not aposentos. so, would Se I não have fosse told you that assim, I'm going eu there lhes to prepare teria a place dito, for you? e eu vou, acaso eu teria other words, dito he que eu said, iria lá preparar-vos it's a lugar? guarantee. Em outras palavras, ele It's a está dizendo, given é uma garantia, that there já is está room for all garantido of you that que are há lugar para todos vocês In que other têm fé words, e são fiéis. he's Em saying outras palavras, ele está That dizendo such a time as this, que em um tempo tal when como the este, landmark prophecies quando a on the profecia coming que of é the um Messiah marco a are being respeito da fulfilled vinda by do the Lord Messias himself. vai se cumprir pelo, And then está he says sendo here, cumprindo pelo próprio Deus. Então ele He diz says, aqui, if that ele were not diz so, que se would isso I have não told you fosse that I'm assim, going there to prepare a acaso place eu for lhes you? teria dito que eu iria preparar um lugar para And if I vocês? go and prepare a E place se eu for for you, e lhes preparar come um back lugar, eu and take voltarei you, e that os you levarei may be para with mim, me, para that que you also vocês may be where I estejam, am. para que vocês também estejam onde eu Then estou. it says, you know Então the ele way diz, where I am vocês going. conhecem o caminho para onde eu vou. These are serious scriptures, blessed Estas people, são sérias at this escrituras, critical povo juncture abençoado, in the life of the nesta church. encruzilhada tão crítica na vida da igreja. Because he's saying Porque ele está dizendo that the Messiah que o already went Messias to prepare já place foi for the church. preparar lugar para a igreja. All the while, all this time, Todo este he has been tempo, prepared. ele tem So how estado about preparando. E quanto a você? you? Have you also been preparing Você for também glory? tem estado se preparando para a glória? The most prudent thing to do A at this coisa hour mais is prudente to be para fazer vigilant, nesta hora to be é ser prepared, vigilante, to be é estar ready preparado, all é the estar time. pronto o tempo todo. In other words, Em outras when you see palavras, Benjamin quando você Netanyahu vê coming Benjamin to reign Netanyahu 2 vindo with an para extreme reinar right wing, como, extreme is the word. como uma extrema direita, a palavra é The words of my extrema. As being palavras published da minha abroad. língua foram publicadas no exterior. Then you must now realize Então você agora that tem on que a daily compreender basis, que em you uma must now base live diária as though você agora tem que this viver could be the day como when the se Christ este returns. fosse o dia quando Cristo vai you retornar. must live as though it Você is tem this que day viver today. como se fosse hoje, este dia de You must hoje. wake up in the morning Você and tem que first sit acordar down. de manhã, In sentar-se. Swahili, they say, Eles dizem, "Kujitafakari." primeira coisa que você And to faz think about quando it on acorda, your você own. senta e pensa This sozinho. is not a matter of public debate. Isto não é um assunto para is your discussão personal pública, é eternity. um debate público. Isso diz respeito à ask yourself, à tua how eternidade about if pessoal. today turns E out você to be pergunta, the day se hoje for when o the dia quando returns, Cristo would I make it? retorna, será que eu vou conseguir Aleluia. entrar? Jesus is Aleluia. Jesus é In that Senhor. landmark vision Nesta visão of que é o 2nd marco November de 2 de abril 2004, do ano de 2004, you see that finally você vê que finalmente the Lord brings me o into Senhor the throne, me traz and para I'm able dentro to do see trono the e eu glorious posso Lamb of ver o God. glorioso Cordeiro de The Deus. glorious Lamb of O God glorioso that was Cordeiro slain de for Deus the sin que of the foi world. morto pelo pecado do mundo. I'm able to see that he has Eu been posso slain. ver que ele He has been foi slaughtered. morto, ele And foi the blood is flowing sacrificado, of the glory of his chest. degolado e o sangue flui I just want na to mention glória the do seu following. peito. Eu I am quero finishing. mencionar o seguinte Isaiah para chapter terminar. 53. Isaías capítulo We know too well, 53. blessed people, Nós sabemos muito bem, povo abençoado, that the Messiah on the cross, que o Messias na cruz, he said, Father, ele forgive disse, them, Pai, perdoa-os, for they know not porque what they eles do. não sabem o que fazem. That is the intercession he Essa talked é a about. intercessão da qual ele But I está, want to explain está this fazendo lá. vis-à-vis the Mas eu vision quero of 2nd explicar November, isso em the year vista da visão de 2 de 2004. abril do ano de 2004. You see very clearly, blessed Comparando people, com aquela visão, você vê muito that in that claramente, vision, the povo climax abençoado, of it que naquela is the visão, glorious o clímax Lamb da of God visão that is é now o at the Cordeiro center de of the Deus throne que of agora God, está no and centro inflamed do the blood trono is de flowing. Deus. Ele foi sacrificado, degolado e o words, sangue está escorrendo. the Lord is now Em outras centering the palavras, o blood of Senhor Jesus. agora está centralizando o sangue de Jesus. And you see very E clearly, você blessed vê muito people, claramente, povo abençoado, that prophecy of que the blood esta of profecia do Jesus is well sangue de Jesus, elaborated. ela é muito bem elaborada In Isaiah 53, em Isaías you see that 53.
Você vê que há três personagens nesta escritura de Isaías 53. São três atores. O primeiro personagem, o primeiro ator, em Isaías 53, que eu acabei de ler, é Deus Pai. Deus Pai. E então, o segundo ator é o Redentor, o próprio Salvador. E o terceiro ator é a humanidade, o homem caído. Em outras palavras, a humanidade. Quando você ouve naquela escritura dizendo, nós como ovelhas perdidas, então você sabe que é o terceiro personagem falando, o homem, a humanidade, nós, são muitos, nós. É o homem falando. Então a primeira coisa que você pega em Isaías 53, a profecia do sangue de Jesus, que o Senhor elaborou no centro do trono. A primeira coisa que você vê rapidamente é que há três atores lá. É a Deus Pai, o primeiro personagem. Tem o Salvador do mundo, o segundo personagem. E então, agora tem a humanidade, o homem caído, o terceiro ator. A próxima coisa que você vê naquela escritura, a profecia do sangue de Jesus em Isaías 53, é a condição dos atores. Você vê Deus Pai, quando você olha para Ele naquela escritura, você vê que Ele é santo. A condição do primeiro personagem, Deus Pai, é muito bem demonstrada e ilustrada lá. Ele é santo. Portanto, o homem caído está longe dele. Você vê que o primeiro personagem, o primeiro ator é Deus Pai, então você vê, é a condição dele. Ele é santo, separado da corrupção, separado do pecado. Portanto, se você quer ir até Deus Pai, então tem que haver um processo. Quando você olha o segundo ator, Cristo, o Messias, o Salvador, então você vê a condição dele. É muito grande naquela escritura. Ele é desprezado, ele é rejeitado, ele é abusado, ele está ferido, ele tem as suas, ele está carregando as nossas transgressões. Então, essencialmente, Isaías 53 é muito grande na condição do segundo ator. Como que ele sofre por você? Ele é torturado por você. Ele é ferido por você. Ele é desprezado e rejeitado por você. Então, você vê muito claramente o segundo ator e a sua condição. O segundo o personagem e a condição na qual ele está. Entretanto, quando você olha agora o terceiro personagem, o terceiro ator, que é o homem caído, então você entende que o Messias vem sem pecado e santo. E tudo em Isaías 53 é a respeito da condição do Messias. A condição do Messias é essencialmente a condição do homem caído. Aleluia! Então o Senhor está dizendo, a humanidade, no seu estado caído, é um transgressor, significando, ele cometeu transgressão, ele transgrediu a lei de Deus. A humanidade se desviou, se apartou de Deus. A humanidade está em rebelião, está em revolta. A humanidade está em pecado. E por causa de tudo isso, então você vê as consequências do pecado também elaborado lá. Ele é ferido, ele é afligido. Ele não é capaz, ele está fraco. Então, povo abençoado, naquela visão de 2 de abril, contextualizando-a com Isaías 53, você vê que o Senhor centralizou o sangue de Jesus nessa hora.
E ele é tão enorme, o sangue de Jesus, que os aleijados estão andando. E você vê muito claramente que o Senhor está dizendo que em um tempo tal, quando uma profecia que é o marco de 2 de abril de 2004 está se cumprindo com precisão. Benjamin Netanyahu 2, um governo de extrema direita está sendo publicado no exterior. Este é o tempo quando todos têm uma escolha. E a escolha que você tem é: ou você adora o glorioso Cordeiro de Deus no centro do trono, ou você vai cair dentro da grande tribulação e vai adorar o anticristo. Mas por agora, ele apresentou o glorioso sangue de Jesus. Então vamos adorar o sangue. Nesta hora, vamos adorar o sangue de Jesus. Então, povo abençoado, eu quero dizer o seguinte: que no programa desta noite, vocês vão ver a enormidade do poder do Senhor. No programa desta noite, você vai ver muito claramente que já desde o princípio, quando o Senhor me trouxe na paisagem da igreja, a primeira coisa que o Senhor fez foi me enviar por todo mundo com uma profecia muito chave. Eu sei que hoje nós já falamos a respeito da profecia que foi um marco, a profecia de 2 de abril de 2004. E eu sei que muito já foi falado e dito da profecia do coronavírus e do seu cumprimento que eu dei. É a maior profecia, somente junto com a profecia da vinda do Messias. Entretanto, eu quero colocar diante de vocês que há uma profecia muito maior que vocês vão testemunhar nesta noite. Há uma profecia maior, e eu creio que, a não ser que uma guerra nuclear aconteça, há uma profecia maior agora que vocês vão ver nesta noite neste programa, que eu acho que só é comparável com a profecia da vinda do Messias. E você vê muito claramente que o Senhor imediatamente começou a me enviar em todo mundo para pronunciar esta profecia. E naquela profecia você também vê o Senhor começando a manifestar e colocar a minha identidade diante de vocês, para que as nações possam saber quem é este que ele enviou. Você vê o livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, e está muito bem elaborada quem é este. Então, obrigado, povo abençoado, Todarabá, Baruch Hashem. O Messias está vindo. Prepare o caminho. Se alguém quer receber o Senhor, eu desejo conduzi-los para o Senhor. Repitam: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo nesta noite e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, eu te peço para estabelecer a justiça e a santidade no meu coração. Hoje eu me aparto do pecado e te recebo, Jesus, e te peço para comandar os meus passos até eu entrar no reino da glória. No poderoso nome de Jesus, hoje eu nasci de novo. Amém. O depósito aonde são guardados todas as cadeiras de rodas, todas as muletas, todos os aparelhos daqueles que foram curados pelo Senhor. Estes são os troféus do sangue de Jesus. Os troféus do Senhor. Aquilo que é impossível ao homem está acontecendo. E assim como a profecia de 2 de abril de 2004 dizia que os megaprofetas do Senhor seriam transfigurados, já se cumpriu. A mais temível transfiguração do nosso tempo. E o Senhor permitiu
que aquilo que os 3 discípulos viram no Monte da Transfiguração fosse visto agora por toda essa geração. Prepare o caminho, o Messias está vindo.